sabe o que liga o nosso nascimento à nossa morte? Talvez você nunca tenha se dado conta, mas a primeira inspiração e a última expiração. E durante toda a nossa vida, nós respiramos e não percebemos, porque isso já acontece automaticamente. Nós precisamos respirar não apenas para viver, mas nós precisamos aprender a respirar de uma forma consciente para renascermos, né? E o termo renascer significa, aqui no caso, nascer novamente para si mesmo, né? Então, na medida que a gente vai aprendendo a respirar de uma forma precisa, e a forma é uma respiração circular, onde eu inspiro e expiro sem pausas, né? Eu vou permitindo que o meu corpo faça naturalmente o fluxo de prana, energia vital, né? E a saída de apana, que é aquilo que vem do resíduo do nosso organismo que a gente não precisa. Então, dentro de uma respiração consciente, inspiração e expiração sem pausa, nós fazemos esse fluxo de prana e apana. E com isso nós liberamos do nosso corpo resíduos de emoções retidas, de memórias de trauma. É uma forma de fazermos uma faxina dentro de nós, né? E o renascimento, ele não é uma coisa que substitua uma terapia, que substitua uma ida ao seu médico, não é um substituto para nada disso, mas a respiração circular, ele nos permite a estarmos mais inteiros no momento presente aqui e agora. Porque no nosso dia a dia, muitas vezes nós vamos retendo emoções, retendo sensações físicas desconfortáveis, e isso vai acumulando dentro de nós. Na medida que eu posso me dar assim o presente de fazer uma respiração circular de tempo em tempo, eu vou limpando isso. E eu posso também aprender a fazer sozinho essa respiração. A gente chama de auto-renascimento. Precisa, é lógico, de muito treino, mas é possível assim a gente fazer uma sessão de auto-renascimento. Falar sobre a respiração do renascimento nos nossos trabalhos, nos nossos treinamentos, é um processo que a gente faz em grupo, né? E a gente traz essa consciência de respirar, porque habitualmente a gente não percebe que nós estamos respirando, né? Isso é uma coisa que acontece tão automaticamente que a gente não presta atenção. Mas então a gente aprende a prestar atenção, não apenas na respiração, mas nós aprendemos a prestar atenção nas sensações que estão presentes no nosso corpo físico, prestamos atenção nas emoções que surgem, nos pensamentos que surgem, nas imagens que surgem como flashes, e a partir do processo de respirar, nós vamos limpando tudo aquilo que está retido dentro de nós, como uma energia densa, pesada, né? Então, isso permite que a gente tenha uma percepção mais detalhada do corpo e permite também que nós liberemos tudo aquilo que está contra a nossa saúde, né? Nessa técnica da respiração, durante um atendimento, por exemplo, individual, é dado para a pessoa a orientação de como respirar e é feito um acompanhamento de acordo com cada momento que surge na pessoa. Às vezes a pessoa entra num processo de perceber sensações, emoções, e é dado apoio para isso, né? Para ela poder trazer isso à tona, né? E na medida que ela vai respirando,
ela vai liberando e ao final de uma sessão de respiração circular, ela sai inteira, ela sai mais leve. Agora, existe também uma outra forma de nós fazermos esse apoio durante a respiração. Aí é quando eu somo técnicas. Então, quando eu posso fazer perguntas precisas, porém perguntas ligadas ao inconsciente da pessoa, ela vai trazendo respostas e ela vai se situando dentro daquelas memórias que vão emergindo. Então, associando a forma da respiração circular com algumas perguntas muito direcionadas para entender o que está acontecendo dentro da pessoa, é possível ela acessar memórias muito antigas, memórias de infância, memórias intrauterinas, memórias do momento do nascimento. E isso faz com que possa ser liberado da pessoa esses traumas que ficam dessas experiências que geraram um congelamento interno. Porque quando a gente faz a respiração circular, é justamente isso, a gente faz com que o prana circule dentro de nós e isso descongela aqueles momentos onde a gente congelou. Quando eu levo um susto, eu paro de respirar. E nesse momento eu criei um imprint em minhas células dessa experiência. Então, com a respiração circular, eu vou gerando um descongelamento e uma liberação dessas memórias. Quando eu vivo com medo, eu respiro um pouquinho e com isso eu crio o imprint desse respirar pouquinho com o medo. E conforme eu vou trazendo a respiração circular, eu posso liberar essas histórias, esses momentos de medo na minha vida. Nós não precisamos ser reféns da forma como nós nascemos. Como se diz, quem nasce de parto por fórceps, no início das coisas importantes da vida, sente que tem muita necessidade de alguém que o ajude. Mas ele não pede ajuda, porque quando a ajuda veio, foi muito dolorido, foi muito sofrido. E esse costuma ser um padrão que a pessoa que nasceu de fórceps carrega. E nós não precisamos ser reféns dessa história que veio lá no início do nosso nascimento. E a respiração circular, né, na técnica do renascimento, ajuda a ressignificar essas questões. Porque aí com orientação, a pessoa pode sentir a si mesma, porque ela acessa esse momento da memória do seu nascimento, né? E ela pode fazer diferente e melhor. Ela pode fazer diferente e melhor. Então, com isso, a gente muda um registro do momento do nascimento. Essa é toda a magia e toda a eficácia de uma respiração circular bem aplicada. Então, a respiração do renascimento ou a respiração circular é uma forma poderosa da própria pessoa poder perceber o que está acontecendo dentro de si, poder acessar algumas memórias e poder liberar. É quando a gente diz que algo foi ressignificado, algo foi dado um novo significado. Por exemplo, uma história onde a criança teve um nascimento muito difícil e a mãe sofreu. Dentro da técnica do renascimento, a gente diz que a criança nasce com o que a gente chama de bebê primeira culpa. A criança já nasce com o filtro da culpa. Então, ela olha a vida a partir desse filtro da culpa, né? E quando ela pode, durante a respiração, acessar esse momento do nascimento ou intrauterino e mudar o contexto, tá? Ela pode sair dessa culpa. Como? Como pode ser feito isso? Todo o processo ele é muito consciente.
Então, a gente fala com a criança, a gente não fala com o adulto, né? A gente fala com a criança. E numa situação assim, como ela poderia realmente, dentro daquilo que ela está sentindo, o que ela gostaria de fazer? Geralmente, o que vem como resposta é: eu gostaria de ajudar minha mãe, né? E aí a pergunta: como você pode ajudar sua mãe? Geralmente falando que eu estou bem, né? Ficando quietinho. Então, a gente vai, a partir de perguntas, a gente vai possibilitando que a pessoa, dentro daquele registro, dentro daquela memória, ela mude o script. E isso faz com que aquele conteúdo daquela memória mude de significado. E isso traz muita leveza para a pessoa, muita leveza. Então, ressignificar histórias, traumas passados, associando a respiração junto com perguntas precisas, isso é muito libertador. É muito libertador. Como nós somos seres cognitivos, quando nós compreendemos o que aconteceu no processo de respiração, isso através das perguntas fica mais claro para a pessoa faz uma mudança muito maior do que apenas na técnica do renascimento, sem abordagem nenhuma do conteúdo que está emergindo dentro dela. Então, são as duas formas que podemos usar a técnica do renascimento. E nós usamos essas duas formas também dentro dos nossos processos, durante as nossas vivências nos treinamentos de imersão. É libertador poder ressignificar uma história passada. A respiração do renascimento, por exemplo, ele pode desbloquear do corpo físico traumas muito profundas. E na nossa experiência, já há 26 anos, trazendo o Renascendo com Amor, que é um trabalho que a gente trabalha muito, basicamente, com a respiração, nós temos as experiências de várias pessoas que queriam engravidar e não conseguiam. E depois do Renascendo com Amor, naturalmente, como que por um milagre, acontece. E temos até um caso muito recente, que o bebezinho deve estar com 1 mês por aí, após o Renascendo com Amor. O que acontece? Acontece que no nosso corpo físico, conforme nós temos traumas, nós geramos um congelamento nas nossas células, ligadas a crenças limitantes. Então, acontece um movimento de congelamento do nosso corpo físico associado a crenças muito negativas sobre nós mesmos. E através da respiração, quando nós respiramos tudo isso, nós dissolvemos a questão emocional do trauma, e dissolvendo a questão emocional do trauma, naturalmente a nossa crença também muda, né? Então, a importância da respiração, que apesar de ser algo tão sutil, né? Ela traz mudanças tão profundas, porque ela realmente muda a nível de estrutura celular, tá? E eu sempre digo que se a gente fosse fazer um book dos bebês que vieram após o Renascendo com Amor, já teríamos, nossa, uma centena de bebês que vieram desse processo de mudança do trauma do adulto, mas o trauma que aconteceu lá na infância, né? Então, uma simples respiração, porque, por exemplo, você está respirando e você tem aí uma sensação de desconforto no seu peito. Como o desconforto é no peito? Quando a gente orienta a pessoa a respirar nesse desconforto, nessa sensação do peito,
ela consegue nomear, né? Tem um vazio, tem uma dor, tem uma criança, né? Abandonada. E na medida que com a respiração você vai mudando isso, naquele lugar de desconforto, surge um calorzinho gostoso e a criança traz as memórias também de acolhimento que ela teve, né? Então, vai mudando dentro da pessoa, naquela região que ela guardou a dor, que congelou, ela vai descongelando a partir da respiração consciente, né? E a respiração circular é uma respiração consciente. Então, nós guardamos traumas no nosso corpo como um todo. E a partir dessa percepção durante a respiração de onde está desconfortável, incomodando, é que nós podemos, mais atentos a essa região, nós podemos ir com o apoio de continuar a respiração, com a observação da pessoa que está respirando, daquilo que está emergindo junto com o desconforto, liberar memórias de dor profunda e mudar toda uma história passada, que a gente chama de ressignificar. Então, a respiração consciente, a respiração circular é uma cura. Não é diferente da cura médica, mas é uma cura a nível energético do corpo físico, a nível celular, a nível emocional e quando mudam as crenças, também a nível mental. É muito profundo, efetivo, transformador.